Há cerca de 300 mil anos, um pequeno grupo de Homo sapiens caminhavam pelas savanas africanas. Eles não sabiam, mas carregavam consigo um código capaz de atravessar milênios, o DNA. Hoje, esse código está presente em mais de 8 bilhões de pessoas. Um código que determina desde a cor dos nossos olhos até a forma que nosso organismo reage ao frio, ao calor e à falta de oxigênio. Imagine uma biblioteca capaz de armazenar todas as instruções necessárias para a criação de um corpo humano. Essa biblioteca existe. Ela está presente em praticamente todas as células do nosso corpo e ela recebe um nome, DNA. O DNA ele é formado por milhões de pequenas unidades de uma sequência extremamente precisa. Essas informações determinam nossas características físicas, as células do nosso corpo e do nosso organismo e são passadas de gerações para gerações. Durante muito tempo, acreditávamos que ele era imutável. Hoje sabemos que isso não é verdade. Pequenas alterações acontecem a todo tempo. Algumas desaparecem rapidamente, outras duram milhares de anos e transformam populações inteiras. When we hear the word mutation, many people imagine something extraordinary or even dangerous, but reality mutations are part of life. They occur naturally when DNA is copied to form a new generation. Most of these changes have no effects whatsoever, some may even be harmful. However, on specific cases, mutations can offer advantages to those who are living in a particular environment. That's when natural selection comes into play. Imagine a population living in an extremely cold place. If genetic changes allow some people to retain body heat most efficiently, they will have better chance of surviving, reaching adulthood, and also having children. Over this century, this trait becomes increasingly common in that population. But it's also important to remember that evolution doesn't have a specific goal or also doesn't create better human beings. Há milhares de anos, pequenos grupos passaram a deixar o continente africano, seguindo em direção tanto da Europa quanto da Ásia. Posteriormente, seus descendentes teriam chegado às Américas e alcançado algumas das ilhas mais distantes. Cada novo ambiente representava desafios completamente diferentes. O sol não era o mesmo, as mudanças climáticas eram drásticas, novas doenças surgiam e a alimentação variava. Com isso, pouco a pouco, o DNA foi respondendo a esses desafios. Essa transformação não aconteceu de uma geração para outra. Ela foi lenta, silenciosa e praticamente invisível. Ainda assim, moldou completamente a aparência e funcionamento do corpo humano. Dessa forma, o planeta começou a escrever diferentes capítulos de uma mesma história genética. Entre todas as mudanças provocadas pela evolução, uma delas pode ser percebida imediatamente: a cor da pele. Será que ela ocorreu por acaso ou foi uma resposta ao ambiente? Todos os dias, a Terra recebe uma enorme quantidade de energia vindas do Sol. Sem ela, a vida seria impossível. Mas essa mesma energia que torna a existência possível também traz desafios para o corpo humano. A luz solar transporta radiações, conhecidas como raios ultravioleta. Em excesso, ela pode danificar o DNA das células, acelera o envelhecimento e aumenta o risco de câncer. Foi nesse cenário que a melanina passou a desempenhar um papel importante. Produzida por células da pele, ela funciona como um filtro natural que absorve parte da radiação antes que ela cause danos mais profundos. Nas regiões mais próximas da linha do Equador, onde a radiação costuma ser mais intensa durante o ano, indivíduos que têm uma produção maior de melanina têm uma vantagem importante. Seu organismo não sofre muitos danos e ainda preserva melhor os nutrientes para a reprodução, como o ácido fólico. For a long time, people thought that skin color was only about appearance, but today we know it's one of the most important changes of our species to adapt to the environment. Melanin is not there to define beauty or culture, but it's the main job to protect ourselves from the UV rays. The more sunlight people were exposed for thousands of years, the more important too became to produce more melanin. But evolution is not too simple. Dark skin protects against stronger sunlight, but can also make harder to produce vitamin D in areas with a little sunlight. When humans moved to cold areas such parts of Europe or the Northeast Asia, they face a new challenge, getting enough vitamin D to keep her bones strong and their immune system healthy.
In these places, people with less melanin could produce vitamin D more easily because less sunlight was blocked, allowing more UV light to reach the cells involved in vitamin D production. This helps explain why the people around the world have many different skin tones, and it's important to understand that these differences were adaptation to environment. They don't mean that one group is biologically better than another. Genetically, our humans are still very similar. Embora as diferenças externas chamem nossa atenção, elas representam apenas uma pequena parte da nossa história. As fronteiras que criamos ao longo do tempo não existem das nossas células. O DNA ele revela uma verdade simples e poderosa. Pertencemos à mesma espécie, com origens comuns. Agora imagine viver em um lugar onde cada respiração exige um esforço maior. Em altitudes superiores a 4.000 metros, o ar contém muito menos oxigênio do que ao nível do mar. Para muitas pessoas, permanecer nessas condições por muito tempo pode causar dores de cabeça, tonturas e fadigas intensas. E em casos graves, edemas pulmonares e cerebral. E ainda assim, milhões de pessoas vivem há milhares de anos nesses lugares. Mas como isso é possível? High altitudes populations are striking examples of human evolution in action. While Tibetans have developed a genetic variant to use oxygen more efficiently, the people of the Andes have adapted by increasing hemoglobin production. It is just fascinating to see two people facing the exact same evolution problem, but with different biological solutions. And of course, it just shows that evolution does not follow just a single path, but it works with the possibilities that arise thousands of generations. A cor da pele, a forma como respiramos, a forma como o nosso organismo responde ao ambiente. Tudo isso foi moldado lentamente pelo tempo. Mas o clima não foi o único desafio enfrentado pela humanidade. Há milhares de anos, a humanidade vem enfrentando um inimigo invisível que deixa marcas profundas no nosso DNA, as doenças. Nem todas as transformações do DNA ocorreram por causa do clima. Um outro indivíduo mudou profundamente a evolução humana, que era como inimigo, as doenças. Muito antes da existência de hospitais, vacinas e antibióticos, epidemias devastavam populações inteiras. E por isso, sobreviver muitas vezes era um sinal de uma pequena vantagem genética que fazia toda a diferença. Em algumas regiões, como África, Ásia e América do Sul, um dos maiores desafios era a malásia. Ela é transmitida pela picada do mosquito Anopheles e acompanhou por milhares de anos a humanidade, sendo uma das doenças mais infecciosas e letais do planeta. Ao longo das gerações, algumas mutações genéticas passaram a ajudar as pessoas a se protegerem em parte contra a malásia. Um exemplo é o fator falciforme. Quem herda apenas uma cópia dessa alteração tem proteção maior contra a forma mais grave dessa doença e, por isso, aumenta suas chances de sobreviver e de passar as características para os seus filhos. A evolução raramente cria soluções perfeitas, pois a mesma mutação que pode trazer benefícios também pode causar problemas de saúde quando herdada de ambos os pais. Isso é um lembrete de que a natureza trabalha com equilíbrio e não com a perfeição. Outra transformação genética foi por causa da mudança de estilo da vida humana, quando nossos ancestrais deixaram de ser apenas caçadores-coletores e passaram a domesticar animais. Um novo alimento tornou-se parte da rotina, o leite. Em quase todos os mamíferos, a produção da enzima lactase diminui após o desmame. Sem ela, o organismo encontra dificuldades de digerir a lactose. Durante muito tempo, isso também acontecia com os seres humanos. Mas, em diferentes regiões do planeta, mutações permitiram que algumas populações continuassem produzindo lactase durante toda a vida adulta. Esse pequeno detalhe genético transformou o leite em uma importante fonte de energia, proteínas e cálcio, especialmente em períodos de escassez de alimentos. Mais uma vez, o ambiente influenciava essa evolução, e o DNA registrava essa história. Mas se a evolução humana ainda está acontecendo, como a gente consegue perceber essas mudanças? Para isso, nós estamos com uma biomédica chamada Keila. E a primeira pergunta é, como vocês identificam novas mutações do DNA? Bom, essas mutações do DNA nós identificamos através da identificação de uma amostra de DNA comparando-a com a amostra de DNA padrão. Então, ali nós avaliamos se existe alguma perca, alguma troca ou ganho das bases nitrogenadas e através de algumas tecnologias nós identificamos aonde exatamente houve esse erro. Bom, a segunda pergunta está relacionada aos limites éticos. Então, a pergunta é, quais são os limites éticos de modificar o DNA humano? Bom, os limites éticos eles vão se dividir entre
achar a cura aceitável, né, para algumas células corporais e também em modificar algumas variações hereditárias em embriões. Então, hoje existem várias regras, né, rigorosas para poder manter essa dignidade humana. Pronto. A terceira pergunta, ela está relacionada à evolução genética. Então, a gente vai falar como a evolução genética aparece nos exames laboratoriais, que vocês sabem. A evolução genética, ela se mostra através de alguns exames laboratoriais, onde nós iremos identificar algumas mutações no DNA, RNA e também algumas alterações cromossômicas. E a última pergunta para fechar é: como a biomedicina ajuda a acompanhar essas mudanças genéticas? A biomedicina, né, ela tem um papel fundamental através de exames onde a gente vai realmente avaliar, né, esse DNA ou RNA e também acompanhar essas mutações que vêm ocorrendo aí em seres humanos. É isso, gente. Eu agradeço a Keila por estar aqui nos ajudando a entender como funciona o DNA humano, as éticas e a evolução dela. E é isso. Muito obrigada, Keila. Cada característica que carregamos hoje representa incontáveis gerações enfrentando desafios impostos pela natureza. Não existem povos biologicamente superiores. Existem populações que responderam de diferentes maneiras ao ambiente que viveram. Apesar da enorme diversidade que vemos todos os dias, compartilhamos praticamente o mesmo código genético. Somos descendentes de ancestrais comuns, que há centenas de milhares de anos atrás deram início a uma jornada extraordinária.